Nosso Sem Tabus está começando e nós, mais uma vez aqui, estamos felizes por nosso encontro de toda semana. Fazer o Sem Tabus para nós é um prazer. É um prazer porque tem sido sempre uma oportunidade de dividirmos histórias, de compartilharmos aprendizado, de fazermos diferença e de nos tornarmos pessoas diferentes também no ambiente da nossa intimidade e dos nossos relacionamentos. E eu quero agradecer muito a você por seu carinho, por seu respeito, por acompanhar o programa com atenção e pôr em prática, levar adiante aquilo que repercute na tua história e você mesma, você mesmo, colher os resultados positivos de uma vida que satisfaz. Satisfaz no que diz respeito aos seus sentimentos, às suas emoções, no seu relacionamento, a sua expectativa de viver cada vez melhor, apesar dos pesares. Sim, a vida nos traz pesares. Nem sempre o que nos acontece tem a ver com as nossas escolhas. Às vezes escolheram por nós. Às vezes nos colocaram em lugar que foi um lugar doloroso, um lugar de perigo, um lugar de risco, um lugar onde nós fomos afetados de alguma maneira. E nem sempre este fato ocorrido ficou num lugar isolado, mas nós o arrastamos ao longo da vida. E por isso nós vamos precisando sempre de um suporte, de uma ajuda, de um acompanhamento para fazermos mudanças, para nós sairmos de um estado que não é o estado ideal para um estado que seja, de fato, alguma coisa confortável para você. Algo desconfortável que tem acontecido entre muitos casais é a presença da pornografia. Muitos casais estão sendo diretamente afetados, muitas pessoas infelicitadas pela presença da pornografia. O que começou com uma curiosidade, o que começou com o despertar simples de uma curiosidade por ver alguém fazendo sexo, por ver o corpo de uma mulher, por ver pessoas em atividade sexual e foi então emergindo e se debruçando sobre a pornografia e nem se percebendo que estava sendo afetado diretamente por ela, mas fato é que agora muitas pessoas estão sim em situação difícil. É muito certo e muito claro para se entender que, obviamente, aquilo que você faz no universo solitário, aquilo que você é estimulado a ver ou vendo, a fazer, a reproduzir, de alguma maneira vai comprometer a sua relação direta com a pessoa com quem você está. O marido, se envolvido com pornografia, obviamente, vai envolver a sua mulher. Pouquíssimos homens vão conseguir lidar com a pornografia e ainda levar o seu relacionamento de forma natural com a sua mulher. De alguma maneira, aquilo que nós captamos do mundo virtual, do mundo imaginário, nós trazemos para a vida prática. E aí é que está a grande dificuldade. Nós, por curiosidade, meninos e meninas, homens e mulheres, adentraram num mundo que parecia apenas ser para diversão, para ver, para saber como é, para ver o que acontece por ali. Mas nós esquecemos que muitas vezes nós temos caminhos abertos em nossa mente, caminhos abertos em nossa memória, em nossas necessidades, em nossas carências, que vão abraçar qualquer instrumento que me traga prazer e então aquilo vai ser para mim como que um remédio, uma saída. Mas sabe, a Bíblia diz que há caminhos que parecem caminho de vida, mas ao final deles, caminho de morte. Pode parecer que é apenas um universo divertido, gostoso, interessante e que pode ser até uma maneira de você tornar a sua vida sexual mais divertida, mais encantadora, mais cheia de aventuras, mais como um afrodisíaco, a sua libido vai aumentar porque você vai ver cenas que possam te inspirar a, na prática, fazer no seu quarto, entre quatro paredes, com a sua mulher. Nada parece tão mais inocente, não é? Mas ao final nós vamos descobrindo que nós temos tantas carências, nós temos tantas lacunas e que muitas vezes desconhecidas por nós mesmos, que então nós, em vez de nos aproveitarmos somos aproveitados por ela. A pornografia se aproveita do ser humano e faz com que este humano perca, inclusive, boa capacidade de um relacionamento simples, de um relacionamento saudável, de algo
simples entre um homem e uma mulher, mas não menos gostoso, não menos satisfatório, não menos interessante, não menos divertido. Muito pelo contrário, é na vida real que nós podemos descobrir caminhos tão especiais, tão gostosos, a dinâmica do outro, o que o outro gosta, o que o outro desgosta, o que é interessante para um, interessante para o outro, indiferente, independente, aliás, longe do que alguém um dia tenha programado, filmado, editado, posto trilha, feito bonito, colocado em quadro para você assistir cena por cena, ser encantado por tudo aquilo, mas ao final das contas é apenas uma grande ilusão. A nossa vida é real, é nela que devemos investir. Por isso, nós vamos hoje tratar aqui no nosso programa sobre pornografia. Por quê? Como? O que mais? Além disso que eu dizia agora há pouco. E se você descobre que seu marido é viciado em pornografia, o que você faz? Se o seu marido for levado a dizer a você, esposa, que está viciado em pornografia, o que você, esposa, faz? E se o marido descobre que a esposa está viciada em pornografia, porque afinal de contas também há mulheres viciadas em pornografia, e se você descobre que o seu filho já acessa sites de pornografia, tem revistas escondidas no quarto, tem no smartphone links para sites das mais diferentes categorias da pornografia, o que você faz? O que acontece com a mente, com o cérebro de alguém que está nesse universo da pornografia? Como saber se já é vício? Muita coisa para a gente conversar. Aceita ficar com a gente aqui no nosso Sem Tabus? Então, combinado. Vou convidar as minhas amigas de programa de hoje para nós conversarmos sobre pornografia. Elas são especialistas em saúde da mulher, já esteve comigo em outros programas e voltam hoje. Quero convidar a professora Eliane Mello para ficar com a gente no nosso Sem Tabus. Bem-vinda. A primeira convidada de hoje é Eliane Cristina de Alvarenga Mello. Ela é fisioterapeuta e especialista em saúde da mulher. Nascida em Brasília, atua hoje na Bahia. Para um contato profissional, seu e-mail é livroconversaintima@gmail.com. Também a professora Ediomara Carvalho, coautora do livro Conversa Íntima. Nossa segunda convidada é Ediomara Moreira Carvalho. Ela é fisioterapeuta e especialista em saúde da mulher. Nascida em Rondon, do Pará, atua hoje na cidade de Santarém. Para um contato profissional, seu e-mail é eidiomara@yahoo.com.br. Tudo bem com você, Ediomara? Tudo ótimo. Obrigada por voltar aqui. Eu que agradeço, O que te dá prazer em lidar com este tema da sexualidade, que tem a ver com a conjugalidade, com os casais, com a família? O que te despertou para trabalhar com sexualidade? Quando eu estava na faculdade, eu tive uma matéria sobre sexualidade. Eu achei super interessante, até porque eu tinha alguns tabus nessa área. E quando eu comecei a estudar, eu comecei a ficar encantada. Outra coisa, eu sempre tive muita curiosidade com o corpo humano. E ao estudar a genitália, a curiosidade ainda aumentou. Aí, depois que eu saí da faculdade, eu comecei a trabalhar com palestras. E quando eu via o público com tanta carência e com tanta falta de conhecimento, eu fui me apaixonando cada vez mais. E hoje estou aqui. Que ótimo! E você, professora Eliane, o que te despertou? Minha história foi pessoal também. Então, quando eu comecei fisioterapia, no meio do curso, eu me casei. E eu passei por esse mesmo encantamento que a Eide falou. E eu comecei a ter vários problemas. Depois de casada, eu senti alguns desconfortos a nível sexual. E eu comecei a falar assim, não está certo. E eu achei na fisioterapia esse cuidado. E eu fui me apaixonando, aí depois vim para São Paulo, me especializei, voltei para a Bahia. Estou lá até hoje, né? E hoje eu tenho o prazer de ser professora dessa disciplina. Então, eu tento passar para os meus alunos a mesma paixão que eu tenho pelo tema. Olha só, histórias distintas, mas numa mesma direção, né? E que acaba sendo hoje, o resultado disso hoje é o servir, é o compartilhar, é o instruir. Acredito que a instrução é o excelente caminho para nós fazermos mudanças pontuais, específicas ou de forma geral.
E eu agradeço mais uma vez a vocês pelo trabalho feito, pela disposição de vir aqui. E hoje o tema é pornografia. Ele é tenso, doloroso, porque há pessoas que nos assistem e que mandam suas queixas, os seus pedidos de ajuda, mulheres que estão muito infelizes porque o marido de cada uma delas está envolvido com pornografia. Mais raramente algum marido que traz, mas acontece de alguma mulher mesma nos escrever e dizer do que elas estão, de como elas estão envolvidas, e pais que contam de filhos que foram descobertos recentemente acessando conteúdos pornográficos, e isso causa uma celeuma. Mas por onde nós começamos a entender essa temática chamada pornografia, que está presente? A gente respira, olha no outdoor, tem alguma coisa que pode me linkar à pornografia? É exatamente assim. A nossa cultura, ela é extremamente sexual. E quando eu penso em pornografia, eu preciso me reportar à década de 60, que foi aonde eles perceberam que existia uma ligação muito íntima entre pornografia e dinheiro. Então, o sexo, ele se tornou extremamente rentável, tanto o conteúdo sexual, como também a imagem sexual vinculada a alguns produtos. Então, ali, a partir da década de 60, a gente tem um movimento, esse movimento todo em prol da pornografia. E a gente pode chegar aí na década de 90, quando as videolocadoras, né, tinham aquela ala especial destinada aos adultos, aqueles filmes pornográficos. No fundo da locadora. Lá no cantinho, né? E lá estavam eles, muitos filmes pornográficos. Só que a pornografia, ela evoluiu. Então, ela saiu dessa coisa da revista, ela foi para os vídeos, né, para os filmes. E hoje, a gente tem uma indústria pornográfica que movimenta bilhões por ano. E a gente percebe que essa pornografia, ela hoje está muito fácil de ser acessada. Então, hoje em dia, com o advento da internet, é muito comum encontrarmos pessoas que estão passando por esse vício da pornografia. Então, começou com aquela figura, com aquela curiosidade. Tem um estudo de 2005 que mostra que o primeiro acesso à pornografia, ele acontece, em média, aos 9 anos de idade. Uau. Então, nossas crianças... Em média quer dizer, pode ser mais cedo e pode ser um pouco mais tarde, mas nossas essa crianças média é baixa. Envolvidas já com pornografia tão cedo. Esse mesmo estudo, ele traz informações que a média de idade dos que mais acessam é entre 12 e 17 anos. Então, aí, a gente acende uma luzinha vermelha, que a gente vai ter uma geração de viciados em pornografia daqui para frente. E de doentes sexuais. E por que isso? Exatamente porque é fácil o acesso. Então, a internet está aí, 24 horas no ar. O terceiro site mais acessado do mundo é um site pornográfico. E esses acessos, eles costumam ser em 35% feito por mulheres. E essa 35%. E essa pesquisa foi realizada aqui no Brasil. É de surpreender, né? E esse número cresceu, porque uma pesquisa anterior, ela chegava a 7%, 10%. E hoje, nós temos uma população feminina que vai atrás, numa porcentagem de 35%. Homens, 65%. O que me dá dó é que, provavelmente, muitas destas mulheres que outrora não acessavam, não tinham interesse pela pornografia, foram ensinadas a buscar na pornografia mais liberdade sexual, mais realização sexual, crendo ilusoriamente que na pornografia elas vão conseguir algum tipo de realização. Então a mulher sai de uma negação sexual, vem para uma tal possibilidade de libertação sexual. Não, vou buscar meu prazer, vou ver, mulher também tem direito. Por que é só coisa de homem? Como se isso fosse trazer a ela algum resultado positivo. As pesquisas mostram que as mulheres que buscam pornografia, uma das razões principais, elas têm autoimagem corporal negativa. Então, na pornografia, eu não vou ter que me expor para ninguém. Ninguém vai me criticar do outro lado se eu estou gorda, se eu tenho estria, se eu tenho celulite. Um outro fator, insatisfação sexual no casamento. O esposo tem alguma disfunção sexual ou pode estar
com outro relacionamento, um relacionamento extraconjugal. Então, esses dois fatores, eles acabam nos trazendo uma luz, né? O que está acontecendo? E sabe o que é interessante, Darleide? Eu estou atendendo uma moça que ela me falou o seguinte, falou assim, Eide, eu já conversei com meu esposo, mas eu não sei o que está acontecendo, ele não me fala qual é o problema, mas ele não está me trazendo satisfação sexual. Então, sabe o que eu fiz? Conversei com ele, ele não quer procurar um médico, ele não quer ajuda. Então, sabe o que eu decidi? Eu fui, comprei um pênis e resolvi o meu problema e me satisfaço a hora que eu quero e como eu quero. Aí eu voltei e perguntei para ela, e você está feliz? Você acha que o seu problema vai ser resolvido? Essa felicidade, ela não é muito passageira? É só naquele momento? E depois? O que sobra de você? O que passa pela sua mente? Ela falou assim, angústia, tristeza. Então, querida, vocês dois precisam de ajuda. Pare de sair da zona do comodismo e buscar recursos baratos e fáceis. Porque é muito simples você ir ali, comprar um determinado objeto, material e se autossatisfazer. Mas a sua alma estará triste e doentia. Se essa fosse a solução, o mundo já saberia que temos resolvido os relacionamentos rompidos, as tristezas envolvidas e tudo mais, estaria resolvido com um pênis de borracha. Simples. Né? E sabe-se que não passa nem perto disto como solução. E a gente vê que a pornografia, inclusive por alguns profissionais, ela é equiparada ao sexo. Então, existe essa cultura mesmo de vai lá, se resolva, se conheça, assista, se masturbe e vai dar tudo certo. Vai apimentar. Só que como que a gente vai concordar com uma coisa dessa se o sexo é uma coisa tão ampla? Envolve troca, envolve você tocar, você ser tocado, envolve conhecimento. Envolve você querer satisfazer o outro e o outro te satisfazer. Então, é bonito demais, é completo demais, Deus fez perfeito demais para a gente reduzir a um momento que, como bem a minha amiga falou, vai só gerar angústia depois. Professora Eide, quais são os indicadores que me faz saber se eu estou já envolvido pelo universo da pornografia? Eu vou dar pelo menos 3. Se a pessoa está fazendo algo que ela precisa esconder de alguém, se ela está usando a imagem e minha esposa não pode ver, se ela vê, meu Deus, é um indicador. Segundo indicador, é uma fuga, o sexo para mim é uma fuga para os meus problemas? É uma fonte de escape? Quando eu estou estressado, acesso à pornografia. Quando eu estou estressado, vou debruçar-me sobre a pornografia. Ou então a própria esposa, Darleide. O que acontece com muitas pessoas que fazem uso da pornografia? Para não dizer todos. Ele quer um sexo sem afeto, sem intimidade. Entendeu? Então, se ele está buscando a esposa apenas para se autossatisfazer, esse é um sinal. Ou se ele está buscando como uma fuga mesmo para os seus problemas. Eu estou angustiado, não fui bem no trabalho, eu vou fazer sexo que eu sei que vai passar. Esse é um indicador. E um outro indicador que são comportamentos abusivos. Ou seja, eu acho interessante ver uma mulher alcançando orgasmo, sentindo dor. Então, esse fator abusivo, inclusive, ele vai gerar, se a pessoa não tratar, não cuidar, ele pode gerar futuramente uma atitude de agressão a menores, de abuso a menores e abuso a mulheres. Então, por isso que esses indicadores, eles são importantes para sinalizar que tem alguma coisa errada. Depois que ele sinalizou tudo isso, segundo alguns estudos, mostram que a pessoa que faz uso da pornografia, ela pode chegar a ter 4 fases. Isso não significa, queridos, que todos passarão por essas fases, mas se realmente não tem um controle, um cuidado especial, ele vai passar por essas fases. A primeira fase seria a fase de aquecimento. Então, o que seria a fase de aquecimento? Faz uso dessa pornografia, ela me satisfaz, mas eu sinto que eu tenho um controle sobre ela. Está tudo sob controle. A hora que eu quiser eu paro e, de fato, ele até consegue ter um controle interessante. Aí, na segunda fase, ele percebe que o desejo vem, a vontade vem, ele não tem mais controle. Ele tem que sair do trabalho, ele tem que comprar material, né, mais excitante, porque aquele que ele tinha já não serve mais.
A terceira fase é a pior de todas. Eu creio que é a mais complexa. O que acontece? Ele perde o bom senso. Então, ele olha para uma mulher, acha sedutora, ele é capaz de tocar em uma das suas regiões íntimas. Imagine ao ponto que essa pessoa pode chegar. Inclusive, às vezes não vai chegar nesse ponto de pegar nessa mulher, mas ele pode perder a noção do risco até acessando a pornografia. Recentemente, eu acompanhei um adolescente que, na sala de aula, no meio de todo mundo, ele não estava mais controlando o vício dele. Então, ele começava a acessar sites pornográficos e assistir no meio da aula. O professor conseguiu chegar perto dele, perceber que ele estava assistindo o vídeo e ele não percebeu nada. Não percebeu a presença nem do professor ali perto. Ou seja, vai perdendo o senso da realidade. Do social, né? Esse senso do social. E o quarto, já é aquela fase que ele já está fazendo, já está abusando de crianças, de adolescentes, de mulheres, que é a fase pior e que, em qualquer momento, ele vai ser denunciado e será preso. Recorrendo a animais, recorrendo que são as parafilias que vão se desenvolvendo, exatamente, passando por caminhos tão esdrúxulos, mas o ser humano pode chegar a esse nível. E pessoas que chegam, principalmente nessa última fase, nessa terceira e última fase, geralmente são pessoas que já têm um desequilíbrio emocional, ele está extremamente viciado e ele vai perdendo a noção do que é do senso comum, a noção, ele vai perdendo o controle, o seu controle emocional em todas as áreas da sua vida. E lembrando, né, que não são todas as pessoas que chegam a esse nível. Isso tem muito a ver com a pessoa com a questão emocional dele, com a saúde emocional e com o que ele está fazendo com o uso da pornografia. E isso é um estudo, não é palavra da Idiomara. Isso são os estudos que têm trazido essas informações para a gente. Aí imagine, a pessoa que faz uso da pornografia, se ele fazer uma análise dessa, meu Deus, quer dizer que eu posso chegar a esse ponto? Pode, meu querido, pode chegar a esse ponto. Então, já é mais do que um sinal que eu preciso de ajuda. Eu preciso me tratar, porque a coisa realmente não está legal. É que algumas pessoas, ou muitas vezes nós, não nos damos conta de que a região do cérebro afetada pelo uso contínuo da pornografia, ela fica tão danificada, o cérebro fica tão afetado e, claro, sua tomada de decisões também, como se eu fizesse uso de algum tipo de droga. Porque esse menino, por exemplo, em sala de aula, esse adolescente, ele estava sob o efeito de algo que não estava mais sob o controle dele, que o deixava completamente absorto do mundo à sua volta por conta do desejo e do encantamento por aquilo que ele estava vendo. Então, é uma situação que pode chegar a algo de completa desordem emocional, física, mental. É danoso. Por isso nós trazemos um assunto como este e vou repetir 300 outras mil vezes necessárias, que sejam necessárias, porque há todos os dias um pedido de ajuda, um pedido de socorro e a gente todos os dias também entrando nesse mundo da pornografia como se não tivesse outra pessoa no mundo para avisá-lo. Não entra, não vai. Corre, sai dessa, isso vai te fazer mal. Pode parecer hoje apenas uma brincadeira, mas não se brinca com fogo, ele pode queimar você. O conteúdo desse vídeo pode ser chocante ou provocador para quem está se recuperando do vício sexual. Hey, you doing your homework? Can I ask you something? Do you think I'm pretty? What's your favorite part about me? Do you want to see more? I can show you whatever you want. Honey, dinner's almost ready. What's wrong? Nothing. Okay, well, finish up what you're doing and come on downstairs. Okay.
¿Qué es lo que estás viendo? Nada, es solo un programa de televisión. Ok, voy a menos a la cena, ¿ok? Ok. Hana, tulungan mo ako maghain sa hapagkainan, ha? Opo. Felipe, la cena está lista. Come on, it's dinner time. Dear Heavenly Father, thank you for keeping our family safe. And thank you for this delicious meal that you have so graciously given us. And thank you for keeping our family close and so full of love for each other. Los abuelos que tenemos en la familia, que los cuiden mucho y también que toda la gente que necesita ayuda, que los ayuden Dios. Y también para esta familia bien especialmente para todos. En el nombre del Padre. Dalawang mabuting anak na pinagkaloob ninyo sa akin. Eliane. Tem estudos, Darleide, que relacionam o uso de pornografia, o vício em pornografia, com o uso de drogas. Verdade. E aí a gente chega a fazer algumas comparações, né? Esses estudos trazem, por exemplo, o crack e a cocaína se equipara ao vício em pornografia. Então, tem uma diferença entre os dois. Uma pessoa que deseja parar de usar o crack, parar de usar a cocaína, ele vai conseguir limpar todo o seu organismo da substância, apesar das lesões que vão continuar ali. Mas o seu organismo consegue ficar limpo. E já um usuário de pornografia, não. As imagens vão ficar armazenadas na cabeça sempre. Então, por mais que você pare com o vício, a lesão, ela realmente vai ser muito séria, porque mexe exatamente com o nosso sistema neurológico, né? Você me fez lembrar que, recentemente, uma mulher me escreveu, ela é casada, e ela me escreveu dizendo, Darleide, eu não consigo fazer sexo com meu marido sem trazer à memória tudo que eu vivenciei, tudo que eu vi, tudo que está guardado na memória dela, do que ela viu em pornografia. Ela hoje tem prazer com o marido, lembrando do que ela viu acolá. E isso a incomoda profundamente, porque o desejo dela hoje é ter uma relação em que ela esteja bem e sentindo a presença do marido dela, sem precisar de recursos anteriores que, obviamente, ela vai ter um trabalho danado para desvencilhar-se disso que ela guarda ali dentro. E ela consegue, Darleide, consegue. Então, o dá que trabalho. Dá trabalho, é trabalhoso. Então, o que ela tem que fazer? Uma dica, já que você comentou. Ela tem que buscar no marido algo que chame a atenção. O que para ela é atraente fisicamente nele? O que excita? Então, todas as vezes que essa imagem vir, ela vai bloquear a imagem e vai focar a mente dela no esposo dela. Uma segunda dica, acende a luz. Olha para o marido, porque na relação sexual não tem como acessar duas imagens ao mesmo tempo. Isso mesmo. Então, se ela está vendo o marido, porque a gente, enquanto mulher, a gente tem mania de fechar o olhinho e ficar lá bem quietinha, né? Então, abra o olho, coloque uma meia luz e veja seu marido na relação sexual com você. E já vai ser uma diferença para a cabecinha dela. Muito bom, muito bom. Edilmara, você estava dizendo antes sobre as fases ainda, aí você concluiu as fases, né? São as 4 fases. E agora a gente pensa em soluções na área da pornografia. Há soluções, quando você bem diz assim, ela pode conseguir, mas vem assim, estratégias. E são Esse muitas. indivíduo precisa querer e trabalhar com estratégias. Primeiro, ele precisa reconhecer que ele está indo por um caminho que pode não ter volta, inclusive, a depender do nível que ele vá. Entendeu? Ele reconhecendo que eu tenho um problema, eu preciso de ajuda. Porque muitas vezes, Darleide, sozinho ele não vai conseguir. Ele precisa provavelmente de um terapeuta e ele precisa de ajuda de alguém muito especial, sua esposa. Talvez você que está sentado hoje, está assistindo isso, fale assim, Eide, eu jamais vou contar isso para minha esposa. Ela tem uma imagem da minha pessoa como um cara, um homem respeitador, um homem de família, e você acha que eu vou ter coragem de falar para ela que eu faço uso da pornografia? Querido, você precisa dizer para ela precisa ser a sua melhor aliada. Porque se você fala para ela vai te ajudar. E como ela vai te ajudar?
Mas tem uma coisa muito delicada para dizer para as mulheres, porque muitas, elas têm um pouco de dificuldade para aceitar isso, e é normal, Darleide. Então, no momento que ela ouve isso do marido, parece que o mundo dela vai desabar. Se ela já tinha uma desconfiança, porque o que acontece com algumas? Eu até ouvi isso de uma, Eide, eu prefiro não saber da verdade. A verdade dói, né? A verdade dói. Mas não vale a pena não querer saber da verdade. Sabe por quê? Porque se você sabe da verdade no começo, você vai conseguir ajudá-lo muito mais facilmente. Se o negócio já progrediu, vai ser um pouquinho mais difícil, mas você também consegue. Então, encare a verdade, não tenha medo da verdade. Então, porque algumas realmente ignoram os sinais. Não. Aí, diante daquelas que o marido, que ela não imaginava que isso acontecia, né? Então, é importante ela engolir essa questão, ele vai contar para ela, vai sentar, chega aqui, meu amor, eu preciso te contar algo. E abrir o coração. Eu estou te contando isso, sabe por quê, minha querida? Porque eu confio em você. Esse papel dele é muito importante. Eu estou contando porque eu sei que eu posso contar com você. Eu sei que você vai ficar decepcionada, pode até chorar, pode não querer ter relações sexuais comigo por um período, porque isso provavelmente vai acontecer, porque ela vai sentir-se como? Um objeto de desejo sexual do marido apenas. Porque o que vem na mente da mulher quando o marido faz uso de pornografia? Eu não sou suficiente. Tem algum defeito em mim porque ele buscou. E não é isso. Não é isso que está acontecendo. Então, são essas orientações que a gente dá. Então, quando o marido contar, ouça, abrace, chore com ele e fala assim, meu bem, eu estou abalada, mas nós estamos juntos nessa luta e nós iremos vencer. E quando a gente entende o funcionamento do vício no cérebro, ajuda a também entender todo esse passo a passo que a Eide deu para vocês. Por quê? No nosso cérebro, nós temos o sistema límbico. E no sistema límbico, a gente tem o que a gente chama de sistema de recompensa. E ali, nesse sistema de recompensa, a gente vai ter uma substância importantíssima que é a dopamina. Então, o que acontece quando a pessoa começa a acessar a pornografia? Esse sistema de recompensa, ele começa a se ativar e começa a liberar dopamina. Então, é como se eu tivesse uma máquina, que é o sistema de recompensa, e o combustível para essa máquina é exatamente a dopamina. Então, inicialmente, uma pequena pornografia me estimula e, como reflexo dessa estimulação, eu já tenho uma ereção e depois eu já resolvo isso com a masturbação, né? Então, esses são os passos. Mas, com o passar do tempo, esse circuito de recompensa, ele começa a ficar entorpecido. Ele começa a ficar, como antigamente a gente falava com os carros, afogou. Foi combustível demais e o carro afogou. Então, literalmente, vai acontecer isso com o nosso cérebro. Então, o exagero da pornografia libera tanta dopamina que começa a pensar assim, não, tem alguma coisa errada. Não dá. Os receptores da dopamina, eles, ao invés de se abrirem para receber essa dopamina, eles se fecham. Eles ficam desestruturados, coitados. Eles falam assim, tem alguma coisa errada lá em cima, porque está liberando dopamina demais. Com muita frequência. Com muita frequência. Então, se a gente fosse pensar em um homem promíscuo, o mais promíscuo do século passado, ele precisaria de várias vidas para vivenciar tudo que os jovens de hoje estão vivenciando. Tudo que os adultos de hoje estão vivenciando com a pornografia. Com a intensidade que estão experimentando hoje a pornografia. Exatamente. Outra forma da gente entender é como se fosse um caminho no cérebro. Então, imagina assim um mato, né? Muito mato. Se ninguém passa por ali, é só mato. Se começa a passar uma pessoa, vai formando um caminho. Se começa a passar um carro, vai formando um caminho maior. Então, para a gente tratar essa pessoa que está viciada em pornografia, a gente precisa literalmente fazer com que esses caminhos cerebrais, eles diminuam de tamanho, eles se fechem, para que ele consiga ter prazer com o relacionamento sexual com o seu cônjuge. Isso é possível. Eu fico pensando que, ainda quando a Eide dizia sobre a mulher que vai ouvir que o marido é viciado ou ela mesma vai descobrir, eu sei que há mulheres de excelência de caráter e de muito amor que vão acolher este homem, que vão dar tempo para ele recuperar-se.
Só que pode, mesmo com essas mulheres, imagine com aquelas que têm uma sensibilidade maior, que têm um emocional mais frágil, que não suporta. Vai dizer assim, eu não aguento um homem que se realiza com uma máquina vendo mulheres nuas. E, aliás, não é só com a máquina, porque há programas que são mulheres ao vivo e a cores lá do outro lado, só que eles não se tocam, claro, mas há uma e outra que vai respirar fundo e vai dizer, tá, eu tô nessa contigo, vamos juntos. Porém, este homem, muitas vezes vai achar que só o fato de dizer a ela já é algo. Não é algo, mas não é um só processo. O início. Mas o processo é outro. Tem uma moça que me relatou a seguinte história de estar há 3 anos esperando que o marido tome uma decisão, tenha uma resolução de abrir o processo. Não, mas ela identificou, ele confessou e diz, me dê um tempo. E já se passaram 3 anos. Essa mulher não tem um marido para ela, não tem sexo com ele, não tem... Espera aí, tem uma outra vida esperando por você. Então, não é tão simples só contar, não é só dizer, não é nem só saber de como funciona quimicamente o cérebro. É parar. E não é aos poucos. A primeira coisa é exatamente você liquidar com todo acesso à pornografia. Porque você entende que se eu tenho um cérebro que está entorpecido, a primeira coisa que eu preciso fazer é impedir que essa via seja acessada. Então, eu não posso mais, de forma alguma, acessar. Então, esse é o primeiro ponto. Eu cancelo tudo no meu computador e eu começo uma vida do zero. Faz uma limpa, literalmente. É tanto quando orientamos esses maridos a falarem para a esposa, uma das orientações é que ele vá até ela já com possíveis soluções. Que medidas eu vou ter que tomar para solucionar o meu problema. Então, querida, essas são as medidas que eu irei tomar daqui para frente para conseguir me sair desse problema. Então, ele já tem que levar alguns caminhos. E agora, o que você sugere que façamos? Você concorda? Concorda. Então, essas medidas serão tomadas. Quais são as possíveis soluções para quem está já muito envolvido com a pornografia e tem um casamento para dar conta, tem uma mulher que está em sofrimento, ele próprio está em sofrimento, ou ela, porque há mulheres também, como nós comentamos anteriormente, na pornografia. Quais são as soluções possíveis? Ele precisa fazer uma análise do ciclo, a rotina dele. Então, se ele percebe que ao assistir um filme romântico, simples, sem nenhuma imagem pornográfica, ou aqui ou lá, que tem uma imagem de uma mulher nua ou seminua, se isso ativa, eles têm que parar de assistir tais filmes. Se ele está percebendo que ele não está controlando o celular, tanto com site, às vezes até está no Facebook e aparece uma imagem de uma mulher nua, isso ativa num piscar de olhos. Ela não precisa estar nem nua, ela precisa estar apenas sensual. Não, venhamos e convenhamos que uma pessoa que já está contaminada pela pornografia, ele pode ver uma mulher de burca, ele pode imaginar milhões de coisas, é óbvio, ele está com a mente doente. Né? Então, imagina se ver algo mais sensual, algo mais exposto. Claro. Aí ele vai fazer o que com o celular? Pegar o celular e joga fora? Que eu já ouvi alguém falar assim, não, então vou me desfazer do celular. Quem é que vive sem celular hoje, se o celular é um meio também de trabalho? Então, qual é a dica que eu dou? No aparelho Samsung, você pode estar baixando um aplicativo e esse aplicativo ele vai bloquear todas as imagens pornográficas possíveis. Então, vários sites, se tiver uma mulher seminua, ele não vai abrir. Aí, no iPhone, ele tem esse próprio recurso, então é fantástico. Então, quem tem dúvida, vai lá na internet, pesquisa e você vai encontrar. A maioria das pessoas hoje tem TV a cabo em casa. É a Claro, é a Sky, enfim. Na Sky é ir lá no controle dos pais. Também vai tirar toda a imagem. Ou seja, há caminhos, há possibilidades, há possibilidades. Porém, para nós chegarmos a essa tomada de decisão que chega a ser radical, nós também precisamos pensar no indivíduo ansioso, no indivíduo altamente desequilibrado, vamos dizer assim, em algumas situações, que vai precisar
ter essa postura radical, com uma ajuda radical para suportar, para aguentar o tranco, porque vai ser difícil. E ele tem que perceber quais são os sinais que têm aparecido na vida dele, que são consequências da pornografia. Então, é interessante que ele observe como eu era antes, como eu sou hoje. Será que eu já era ansioso antes? Ou eu só estou ansioso agora com o uso de pornografia? Porque a ansiedade é um dos primeiros pontos que começa a aparecer na pessoa que é viciada em pornografia. Só que não fica só aí, né? De uma simples ansiedade pode levar a um isolamento social, levar a uma depressão e pode chegar no nível pior de todos, que é exatamente uma impotência sexual. Então, esse homem não vai conseguir ter uma ereção. E aí ele vai pensar inicialmente assim, meu problema é físico, vou tomar algum remedinho que me ajude a ter uma ereção. E não é físico, é da cabeça. Então, esse sistema da dopamina ficou tão entorpecido que agora ela não consegue mais enviar essa mensagem para o pênis e o pênis não fica mais ereto. Os homens que nos assistem, eles podem... Se eles têm esse costume de acessar a pornografia, uma das coisas que você pode começar a observar é se você está tendo a ereção matutina. A primeira coisa que eles perdem, quando já começa a influenciar o físico deles, aquela ereção matutina já era. Ereção natural. Que é natural, todo homem acorda com uma ereção. Então, essa ereção ela vai sumir. O segundo estágio, eles já vão começar a ter dificuldade com a pessoa real. E eles já vão começar a preferir a pornografia à pessoa real. Por quê? Eu vou na pornografia, eu começo a me masturbar e logo eu tenho meu prazer. A mulher dá trabalho. Então, eu vou dar uma preferência ao meu vício, à pornografia. E eles podem vir a desenvolver uma impotência que a gente chama de impotência copulatória. Ele não consegue mais se relacionar com a pessoa real, mas ele consegue virtualmente. Só que quando os anos vão passando, Darleide, ele pode chegar ao ponto de simplesmente perder toda a ereção. E aí a gente vê casos bem extremos de homens que relatam que ficaram tão desesperados por não conseguir uma ereção que chegaram a machucar o pênis chegou a sangrar, porque eles não entendiam a falta da ereção. E olha como é interessante, a cabeça do pênis é extremamente sensível e ele chegar no ponto de se machucar, então é porque também perdeu a sensibilidade. Então, às vezes, uma carícia que antigamente só bastava a esposa ir lá e passar a mão, ele já ficava ereto, hoje não fica mais. É pouco. Então, Deus nos fez tão perfeitos, né? Um toque, um beijo, é para nos fazer sentirmos mais sensuais, mais sexuais. E a pornografia tira isso das pessoas, desvirtua. E você começa a ficar focado só naquele sexo que é penetração e simplesmente isso. Mas a gente quer muito mais que isso, né? E essas pessoas, elas sofrem. Então, não tem jeito. É um sexo que é penetração associado a uma série de outras práticas. Sim. Associado a uma série de outras práticas, inclusive, que tendenciam a humilhar a mulher, a colocar em situações desprezíveis. Ele precisa ser estimulado. Há homens que são as parafilias outras, né? Que gostam de ser pisados, queimados, mulheres amarradas, chicote, dor. Não, para apimentar. Não, isso não é pimenta. Isso leva você a um desequilíbrio e uma perda de dar valor às coisas simples. Eu fico pensando assim, né, que seria talvez como usar muita pimenta em toda a minha culinária, tudo com muita pimenta e os prazeres, os sabores mais simples, eu perco. As minhas papilas gustativas vão perder esse prazer com as coisas mais simples. Seria por aí. Isso é interessante porque a gente percebe que a pessoa que está viciada em pornografia, ela evolui em nível de pornografia. Exato. Então, o que começou com aquele sexo heterossexual que me satisfazia, hoje não me satisfaz mais. Então, eu passo a ver estimulação de mulheres com animais, mulheres com crianças, homens com crianças. Eu posso, inclusive, chegar ao ponto de observar o sexo homossexual, mesmo me definindo hétero.
Então, eu conheço casos de homens que falam assim, eu sou hétero, mas eu me peguei assistindo pornografia homossexual e eu só tinha uma ereção quando eu assistia esse tipo de coisa. Então, o grau, ele vai só aumentando. Aquela dopamina que era liberada logo no início, que satisfazia, ela se torna insuficiente. E daqui a pouco eu preciso de níveis maiores de pornografia para eu conseguir um estímulo. Até que eu chego no nível máximo e aí eu já perdi a minha saúde física. Acho importante dizer também que há situações em que vai ser necessária a busca por um psiquiatra. Eu trouxe ao Sem Tabus há um tempo atrás a história de um casal que precisou recorrer a um psiquiatra. E o homem contava de como ele estava viciado dezenas de horas seguidas dentro do quarto, perdeu o trabalho, já tem alguns anos essa história. E ele disse, Darleide, quando eu me dei conta, eu fui procurar um terapeuta e fui ao psiquiatra. Eu precisei ser medicado. Sim. Precisa. Então, eu lembrei de trazer isso outra vez para dizer assim, olha, se organizar de tal maneira que você vai precisar de um psiquiatra, tomar medicação, cuidar da ansiedade, fazer terapia, vedar, cortar. Quando nós falamos anteriormente, acho que a Eide que trouxe, precisa ser radical, precisa cortar. É o celular? Tira a internet do smartphone, tira a internet, corta o pacote de dados daí e fica com o telefone simples. Por quê? Você está numa guerra contra você mesmo, né? Então, o que mais nós podemos fazer para nos blindar ou para cortar esse vício? Outra coisa interessante é ele começar, depois de cortar do vício, ele começar a fazer atividades que traziam prazer para ele antes. Então, ele pode, por exemplo, praticar uma atividade física que vai resgatar exatamente esse mesmo circuito cerebral, mas de uma forma saudável. Então, a atividade física vai ser, assim, importantíssima. E quando eu falo de atividade física, às vezes os homens falam assim, nossa, mas eu só jogo futebol. Não, comece uma atividade física sozinho, vai fazer uma corrida, porque tem um gasto energético muito grande e vai ajudar, porque sexo é energia também. Então, se eu coloco essa energia toda que eu usava na pornografia, na masturbação, em uma atividade física, já é uma coisa muito importante. Outra dica da Darleide, que para mim ela é fundamental. Ele precisa buscar o médico dos médicos. Ele precisa buscar a Deus. Por quê? Ele pode ter a vontade, mas se ele... Quem é que dá essa vontade? Quem é que dá essa força? É Deus. Então, ele tem que se apegar a Deus de uma forma muito intensa, porque Deus vai dar para ele esse domínio próprio. Ele vai amadurecendo cada vez mais espiritualmente, vai se tornando cada vez mais forte com a ajuda de Deus. Eu posso garantir para você que está nos ouvindo hoje, se Deus não estiver no comando, se Ele não estiver com você, você pode ter todas as ferramentas possíveis. Você pode estar com os melhores profissionais na área, mas eu lamento que você vai ser fracassado, porque Deus, Ele nos dá força para vencer todos os hábitos, todas as nossas lutas, e eu tenho certeza que Ele estará com você. Com grande compaixão, com grande misericórdia, nos chamando à responsabilidade, sim, né? Jesus disse assim, para entrar no reino de Deus, se for necessário cortar a mão, se for necessário arrancar um olho, claro que Jesus estava usando uma figura que significava assim, precisa ser algo decisivo, definitivo, precisa ser algo de muito do seu interesse para você chegar lá. Então, é nesse sentido, e eu lembro do apóstolo de Salomão dizendo num dos seus provérbios sábios, ele diz assim, um abismo atrai outro abismo. Então, a gente precisa entender que quando você dizia ali a respeito, tem gradação, né? Vai é gradativa essa busca por algo mais, algo mais, algo mais. Então, essa nossa busca pelo refrear os nossos desejos mais baixos, mais vis, que é autodestrutivo, precisa ser, então, definitivo, decisivo. E você, meu amigo, você pode, olha para a condição da sua mulher, resgata em você, por meio da presença de Deus, compaixão por você, compaixão. E, com isso também, a determinação de que você é mais que isso. Você é mais que ser dominado por uma imagem, por um desejo, por um vício, que quer que seja.
Para alguns é pornografia, para outros é outro tipo de vício. E todos nós, de alguma maneira, podemos nos encontrar dominados por qualquer outra dessas coisas. E todos nós, portanto, necessitados, carentes, urgentemente, da misericórdia de Deus. Eide, você me dizia que tem um relato de um homem que está conseguindo se desprender dessa situação. E eu te dou a liberdade de trazer essa história. Eu vou ler para não perder nem a essência, nenhuma palavra, que eu achei realmente o relato dele fantástico. Ele diz: um pensamento comum aos viciados em pornografia é o seguinte: posso controlar esse vício. Ele é apenas meu. Então, a hora que eu quiser e onde eu quiser, posso parar. Esse talvez seja o maior engano para um viciado em pornografia. Enquanto pensei assim, vi que minha luta caminhava sempre para a derrota. Dizia para mim mesmo: é só essa vez e depois eu paro. Deus vai me perdoar e está tudo certo. Eu não preciso envolver mais ninguém nessa história. Numa dessas manhãs, acordei e depois de orar pedindo ao Senhor que me ajudasse nessa luta, Ele impressionou meu coração me dizendo que eu deveria compartilhar com minha esposa. Lutei, temei, esperneei, chorei, mas no fim eu decidi contar. Joguei a máscara no chão, mas como é difícil. E fui, no tempo e na maneira que meu coração suportava. Contando sobre a minha luta a Deus. Contei sobre a minha luta a ela. Ela ficou um pouco assustada, chorou, ficou calada por alguns minutos, porém, depois pareceu preocupada. Mas, ao término, ela disse: muito obrigada por ter compartilhado isso comigo. Enquanto contava, parecia que estava me expondo e me fragilizando, mas na realidade, eu não sabia que estava me fortalecendo e conseguindo uma forte aliada na batalha contra a pornografia. Ter compartilhado com minha esposa foi a decisão mais acertada possível. O fato de saber que a pornografia não é mais meu segredinho tem me dado força para encará-la com responsabilidade, preocupação e força. O fato da minha esposa saber faz com que eu me sinta ao mesmo tempo como que tivesse que dar uma determinada satisfação ao outro, mas também como quem recebe proteção do outro. Ela, sabendo de minhas lutas, me ajuda a manter os limites estabelecidos sobre o tipo de filme a ser assistido, horário de assistir, acesso à internet, horário de dormir. Hoje posso dizer que minha luta caminha para a vitória. E a grande sacada, sem dúvida, foi colocar a minha esposa no ringue para a luta e confiar no poder maravilhoso de Deus. Lindo, né? É lindo. Lindo, lindo. E nós temos mais um recadinho para você. Silêncio. A pornografia está agindo e o desejo dela é que todos a vejam. Não pede silêncio com medo de aparecer, mas porque quer toda a atenção do mundo. Ela é audaciosa, vaidosa e sagaz. Não poupa ninguém. Crianças, jovens, adultos, solteiros, casados, não importa se é rico ou pobre, cristão ou ateu, culto ou inculto, ela seduz belamente e faz vítima até dos mais inteligentes. Suas besteiras e bestialidades seduzem e roubam a verdade, venda a mente e leva para onde quer. A presa vai, porque a pornografia é esperta e injeta muito prazer na veia. As sensações ficam turbinadas, mas os afetos morrem. Pense nisso. E a vocês, meninas, muito obrigada, viu? Continue com esse trabalho bonito, escrevam outros livros, sirvam como um instrumento para ensinar, para ajudar. Que Deus os abençoe. Amém. Você também é alvo da nossa gratidão. Obrigada pela companhia, desejamos a você uma excelente noite e nós nos encontramos aqui no próximo Sem Tabus para outras conversas que edificam, que ensinam, que te ajudam a ser transformado e que assim seja na sua decisão de fazer a diferença. Um beijo e até o próximo.